Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil, o MXRF11, e comentar aí sobre essa possível sétima emissão que o fundo imobiliário está querendo aprovar e também fazer um overview geral sobre como anda o fundo imobiliário, porque eu tenho um vídeo recente sobre ele. Mas antes da gente partir para o fundo imobiliário para essa análise, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações. E se você gosta desse conteúdo sobre investimentos, me segue lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Por lá eu também coloco conteúdo sobre investimentos diariamente e a gente consegue ter contato em tempo real e um pouco mais próximo. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, vamos falar primeiro sobre essa sétima emissão de cotas que o fundo imobiliário está querendo aprovar e aí depois eu parto para essa análise um pouco mais por cima sobre o MXRF11. O MXRF11 enviou ontem, no dia 17 de fevereiro, um e-mail para os seus cotistas avisando que terá uma Assembleia Geral no dia 4 de março. Essa sétima emissão de cotas, se for aprovada, ela será conforme a Instrução Normativa 476. Ou seja, essa sétima emissão de cotas ela vai ser somente para quem é cotista do fundo imobiliário na data base que for aprovada e também para quem for investidor qualificado. Lembrando que os investidores qualificados são aquelas pessoas que têm pelo menos R$1 milhão investidos, o que infelizmente ainda não é meu caso, né? Tomara que seja de você que esteja me assistindo aí. Inclusive, se você for investidor qualificado, comenta aqui embaixo, sou investidor qualificado, eu vou adorar saber que tem alguém desse nível me assistindo. Bom, como eu comentei, essa assembleia para aprovar ou não a sétima emissão de cotas, ela vai acontecer no dia 4 de março, às 2 horas da tarde, e se for aprovada essa sétima emissão de cotas, ela tem como objetivo a captação mínima de R$451 milhões. Com esse montante mínimo de captação, o fundo imobiliário vai crescer aí cerca de 25%. E aí, se aprovada essa emissão de cotas, o fundo vai passar a barreira aí dos R$2 bilhões de patrimônio líquido. Uma coisa bem interessante que o MXRF11 trouxe e que traz bastante transparência e traz bastante segurança para os seus cotistas e ajuda também na decisão do cotistas de entrar ou não na emissão de cotas, foi que no relatório trimestral do quarto trimestre do ano passado, o fundo imobiliário ele trouxe o pipeline aprovado para próximas emissões de cotas. Então, no relatório do quarto trimestre do ano passado, o fundo imobiliário já dava aí alguns spoilers sobre essa perspectiva de fazer uma nova emissão de cotas. E aí, lá no fundo desse relatório gerencial do quarto trimestre, o fundo imobiliário colocou o pipeline de alocação, mostrando aí 10 CRIs e 8 permutas financeiras que o fundo imobiliário tem interesse, que já estão aprovadas pela gestora do fundo imobiliário. Então, provavelmente, se essa sétima emissão for aprovada, o fundo imobiliário vai investir aí nesses CRIs que estão dentro desse pipeline, e aí, se for entrar alguma permuta, provavelmente também vai ser uma dessas 8 permutas financeiras. Inclusive, eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem quais são esses CRIs e as permutas financeiras. E aí fica uma sugestão também, se vocês somarem todos os valores desses CRIs e dessas permutas financeiras, vocês vão ver que o valor passa de 451 milhões, mesmo se vocês somarem somente os CRIs. Então, provavelmente, se indica que talvez tenha uma outra emissão de cotas também esse ano, aí eu já não faço ideia de quando, mas provavelmente, se o fundo imobiliário for seguir mais ou menos a mesma estratégia do ano passado, essa outra emissão de cotas, que seria a oitava, ficaria aí para o segundo semestre de 2021. Mas isso não é certeza, somente um palpite meu. Depois que eu conferir aqui os valores, eu imagino que terá uma segunda emissão ainda esse ano para alocar em todos esses outros CRIs, se o cenário, claro, estiver favorável para o MXRF11. Bom, sobre essa emissão de cotas, eu acho que o fundo imobiliário estudou bastante, ele olhou, inclusive no comentário do gestor dentro do relatório gerencial, ele se mostra bem otimista com o mercado de CRIs, ele vê uma perspectiva para o futuro muito interessante, então eu, na minha visão, acho que essa emissão de cotas vai ser aprovada sim, inclusive o valor provavelmente deve ficar na casa dos R$10,30, R$10,35, mais ou menos o que foi na última emissão de cotas. E aí um ponto bem interessante do fundo imobiliário já mostrar quais são os CRIs, as permutas financeiras e a estratégia do fundo imobiliário de alocar o dinheiro de uma alocação, é que ele já traz uma transparência e ajuda o cotista a decidir se vai entrar ou não, porque ele já pode conhecer para onde vai parar o dinheiro que ele está colocando, que ele está confiando na gestora do fundo imobiliário. Muitos outros fundos imobiliários estão fazendo emissões de cotas, não mostram onde vão investir, qual é a estratégia do fundo, demora 2, 3, 4 meses para alocar aquele capital que ele alocou, deixando o dinheiro parado na conta do fundo imobiliário, e isso, na minha visão, não é muito interessante. Então, particularmente, eu acho que esse foi um ponto bem positivo e uma coisa bem legal que o MXRF trouxe para os seus cotistas. Inclusive, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa sétima emissão de cotas. Comenta aqui embaixo somente com sim ou não, se for aprovada a sétima emissão de cotas, se vocês vão entrar ou não. Bom, agora fazendo uma análise rápida sobre o MXRF11, porque eu tenho um vídeo recente sobre ele, inclusive, se vocês quiserem, entre lá no meu canal, acho que foi feito em dezembro ou no final de novembro, comentando aí principalmente sobre essa queda dos dividendos, que é a perspectiva do fundo imobiliário. Mas primeiro eu vou dar aquele overview que eu sempre faço aqui sobre os fundos imobiliários.
O MXRF11 ele tem como gestora a XP Investimentos e a administradora do fundo imobiliário é o Banco BTG Pactual. O fundo imobiliário ele tem um patrimônio líquido atual de 1,8 bilhões e aí se essa sétima emissão de cotas for aprovada, o patrimônio ficará lá na casa dos 2,2, 2,3 bilhões de reais se for aprovado. O valor patrimonial por cota do MXRF11 está em R$ 10,08 e no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, o fundo imobiliário está sendo cotado a R$ 10,75. Com isso, o PVP do MXRF11 está em R$ 10,60, o que na minha visão é um PVP bem interessante. Eu particularmente gosto, como eu sempre comento aqui nos vídeos, de investir em PVPs de 1,1 no máximo, a não ser que seja uma exceção aí um fundo imobiliário que eu acho muito interessante, mas no caso do MXRF11, 1,06 na minha visão está muito bem e é a faixa aí que o fundo imobiliário, na minha visão, deve estar. E só lembrando que o MXRF11 ele é o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil, contando aí com uma base de 313 mil cotistas atualmente. Inclusive esse valor já deve ter aumentado um pouco, porque esse daqui é do último relatório, mas é uma base bem grande de cotistas, é um fundo imobiliário que tem uma liquidez absurda, inclusive isso comparando com algumas ações, o que não é muito comum para os fundos imobiliários. Inclusive eu não sou cotista do fundo imobiliário, eu estou pensando aí em investir, vendo se vale a pena. Se você for cotista, comenta aqui embaixo também, sou cotista, e me diga o que você acha do fundo imobiliário, para eu ver aí se vale a pena, para eu entender também a opinião dos cotistas sobre o fundo. E como eu comentei, eu tenho um vídeo falando sobre o MXRF11, é um vídeo recente. Nesse vídeo eu passei a minha visão sobre o futuro dos dividendos do fundo imobiliário, pois ele estava tendo uma queda bem grande naquela época, principalmente por ter baixado um pouco os dividendos. Eu continuo com essa mesma visão, que os dividendos do MXRF11 fiquem na casa dos 6 centavos, 7 centavos por cota no máximo. Inclusive, depois que eu soltei esse vídeo, o fundo imobiliário ele pagou dividendos de R$ 8,00 nesse mês de fevereiro. E aí é só pra quebrar as pernas do pessoal que faz vídeo pro YouTube falando sobre investimentos, porque depois disso vem um pessoal falando, tá vendo, esses gurus de YouTube aí não sabem de nada, ficam falando dinheiro. Mas nesse ano de 2021, o gestor do fundo imobiliário lá da XP, ele fez uma live com o Kiko Hirano, do canal Dicionário do Investidor, comentando sobre essa estratégia do fundo imobiliário de passar de high yield para high grade, visando aí investir em CRIs que tem um pouco mais de segurança, porém que pagam um pouco menos, e aí, consequentemente, o dividend yield do fundo imobiliário ele vai baixar. Então, eu me mantenho firme e forte nessa opinião que o dividend do MXRF11 vai ficar na casa dos 5, 6 centavos. Eu sei que vai ter a galera comentando, falando aí. Inclusive, deixa aqui a sua opinião sobre os dividendos do MXRF11. Vamos ver se a gente está mais ou menos alinhado. Mas eu não tirei esse valor da minha cabeça. Olhando o relatório gerencial do MXRF11 do quarto trimestre, onde que ele faz também o balanço anual, a gente vê que a média de dividendos pago pelo fundo imobiliário foi de 0,072 centavos por cota. Ou seja, o fundo pagou aí mais ou menos 7 centavos por cota durante o ano de 2020, isso sendo que em alguns meses o fundo imobiliário pagou 8, 9, até 11 centavos por cota. Mas aí quando a gente compara com o quarto trimestre, a média já caiu para 6 centavos por cota. Então a gente vê que já vem tendo uma queda nos dividendos, e aí quando o fundo imobiliário vem nesse ano de 2021 com essa estratégia de investir principalmente em CRIs mais high grade, deixando um pouco de lado esses CRIs que pagam um pouco mais, porém que apresentam um pouco mais de risco, provavelmente os dividendos vão ficar aí nessa casa dos 6, 5 centavos, como eu acabei de comentar. E outro ponto que chama a atenção, que me perguntaram também no Instagram, mas por que você acha que o MXRF11 vai pagar só 6 centavos, se ele pode investir em CRIs que pagam muito mais, isso não é muito mais benéfico para o cotista? Não, porque se a gente lê o relatório gerencial do quarto trimestre, a gente percebe aí que o fundo imobiliário já está tendo algumas dores de cabeça com alguns CRIs. O fundo imobiliário ele tem 76 CRIs, desses 76, 10 já estão dando problema. Ou eles já estão em alerta, ou estão estressados, ou eles já estão em provisão. Esses 10 CRIs representam mais de 10% do portfólio de CRIs do fundo imobiliário. Então isso aí provavelmente já é um problema para o fundo imobiliário. E é exatamente isso que o fundo imobiliário que os cotistas, eu imagino, não querem. Quando eu sou cotista de algum fundo imobiliário, o que eu menos quero é ter problema com esses fundos imobiliários, com esses inquilinos ou com CRIs que seja. Se eu quiser ter problema, eu alugo um imóvel físico e vou ter problema com o inquilino. Então esse relatório mostra também o porquê do fundo imobiliário já está mudando um pouco a estratégia. E por fim, em relação ao mercado de CRIs, o gestor também comenta no fundo imobiliário que o mercado de CRIs está bem aquecido, que é uma grande oportunidade para o mercado brasileiro, uma forma bem interessante de captação de dinheiro e que ele está bem otimista com esse mercado durante os próximos anos. Então isso traz aí um insight, quem lê um pouco mais atentamente já começa a pensar um pouco mais na possibilidade de crescimento do fundo imobiliário, porque tem uma base de cotista muito grande, então provavelmente quando o MXRF11 ele faz uma emissão de cotas, com essa base tão grande, muito provavelmente ele vai conseguir alocar, vai conseguir aprovar as emissões e vai conseguir ter uma quantidade interessante de pessoas investindo e colocando dinheiro para o fundo imobiliário conseguir fazer a captação que lhe interessa. E aí com isso, se o mercado estiver interessante, o fundo imobiliário consegue aí investir e alocar em bons CRIs, porque é um fundo imobiliário muito grande, então ele consegue ter essa liquidez, essa quantidade de pessoas colocando dinheiro lá para o fundo imobiliário crescer cada vez mais.
Como eu comentei, eu tenho quase certeza que essa emissão vai ser aprovada, que o fundo imobiliário vai conseguir alocar esses 451 milhões de reais, isso se ele não conseguir alocar até mais do que esse montante inicial que é pretendido. Bom, basicamente é isso o vídeo de hoje, pessoal, um pouco mais curto, somente é informativo e com um overview sobre o fundo imobiliário, mas não se esquece, deixa aqui nos comentários se a 7ª emissão de cotas for aprovada, você vai entrar no fundo imobiliário, sim ou não? Eu vou gostar de saber a opinião de vocês, isso ajuda também a entender se o tipo de conteúdo que eu estou criando é interessante e está ajudando vocês de alguma forma. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um conteúdo sobre investimentos aqui você vai ser avisado. E se você gosta desse conteúdo de investimentos, me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Por lá eu coloco conteúdos de investimentos diariamente e a gente consegue ter uma relação um pouco mais próxima. É isso aí, muito obrigado e até o próximo.